1944. O céu sobre a Europa estava coberto por nuvens densas, prenúncios de uma tempestade que não apenas se traduzia em eventos climáticos, mas também na crescente tensão bélica. As forças aliadas, com a determinação de um exército cada vez mais fortalecido, se preparavam para realizar uma das operações mais ambiciosas da guerra, a invasão da Normandia. No entanto, a Wehrmacht, ainda uma força respeitável a olhos europeus, começava a experimentar os efeitos do que se tornaria uma crença amarga. Os líderes militares alemães, como o general Alfred Jodl, e os estrategistas do alto comando, pensando que seus recursos fossem ilimitados, acreditavam firmemente na superioridade da maquinaria bélica germânica. Contudo, essa convicção estava rapidamente se desintegrando. O relato de um oficial alemão, ao receber dados sobre a produção industrial americana em crescimento exponencial, solapou a moral que sustentava as tropas. A capacidade de produção dos Estados Unidos é como uma onda avassaladora, refletiu, apavorado com a previsão de que, em um mês, os aliados poderiam estar produzindo mais tanques do que a Alemanha em um ano. Enquanto os alemães visualizavam uma vitória rápida e decisiva, os números demonstravam uma realidade implacável. Em fábricas como a de Willow Run, no estado de Michigan, militares americanos foram desafiados a transformar a produção em um verdadeiro dinamo de guerra. A logística dos aliados, exemplificada pela Operação Red Ball Express, garantiu que suprimentos dessem constantemente para as tropas na frente, algo que os estrategistas nazistas mal podiam começar a compreender. A visão de mais de 2 milhões de galões de petróleo queimados, o que seria para eles um patrimônio de bens e tempo, realçou a contradição entre as crenças nazistas e a fatalidade do que estava se desenrolando. Os aliados estavam apoderando-se do céu com caças como o P-47 Thunderbolt, que se mostrou um adversário formidável para suas aeronaves. No chão, os caminhões do Red Ball Express movimentavam suprimentos com uma eficiência quase mítica, uma dança logística que falava de preparação, planejamento e, acima de tudo, superioridade tecnológica. O rádio FM, uma inovação dos aliados, permitiu comunicação em alta qualidade, algo que os alemães, com suas frequências mais ultrapassadas, pareciam observar de longe, incapazes de imaginar a velocidade com que a guerra estava mudando. Com os olhos em seus adversários, os líderes alemães não perceberam que o verdadeiro abismo estava na logística, enquanto eles concentravam suas forças em sistemas fixos que se tornaram de confiança míope, como os meios de transporte e as rotas de suprimento tradicionais. Os americanos estavam redefinindo as regras do jogo. Cada tanque, cada avião, cada caminhão movido representava uma crença em um futuro diferente, ao passo que a Alemanha parecia cada vez mais aprisionada em suas ilusões de grandeza. A luta pela Europa não era apenas uma batalha entre tropas, era uma guerra de produção, um duelo entre ideais e realidades, e lentamente os dados começaram a mostrar um padrão inevitável. O olhar dos alemães, que outrora radiava confiança, agora refletia a sombra da incerteza, um prenúncio claro da tempestade que se aproximava. A cegueira ideológica estava a caminho de se transformar em desespero tático. No cerne da guerra, onde as decisões eram tomadas em salas de comando frias e austere, os líderes alemães se viam consumidos por uma ilusão de controle absoluto. A máquina de guerra nazista era reverenciada como uma extensão da vontade de Hitler, que acreditava com fervor quase religioso que a vitória era inevitável. Mas a realidade, uma entidade persistente, começava a se infiltrar em seus círculos de planejamento, como uma sombra que se estendia inexoravelmente. Karl Müller, um coronel de logística da Wehrmacht, era um homem de ensino militar prático, disciplinado e, acima de tudo, informado. Ele tinha estudado cada movimento, cada ataque e cada retrocesso. E, embora fosse um oficial leal, sua percepção estava se esgotando com o desgaste das batalhas e as constantes atuações estratégicas aliadas. A visão de colunas de caminhões atravessando as estradas da Europa, ainda sob as luzes do dia,
queimava seu cérebro. Ele não conseguia entender como os aliados se moviam com uma fluidez que os alemães desesperadamente tentavam emular, mas falhavam. Como eles conseguem manter essa logística tão leve, tão eficiente? A pergunta ecoava em sua mente enquanto tentava alinhar as linhas de suprimento para suas próprias tropas. Tinha consciência de que, para os aliados, cada caminhão do Red Bull Express simbolizava um golpe na confiança inimiga. E o que antes era uma vantagem em termos de suprimentos e armamento, estava agora se tornando opressivo. Müller olhou pela janela de seu escritório e viu mais uma vez os caminhões americanos cortando a paisagem sob a proteção de caças aliados que cortavam o céu. Uma angústia crescente o dominava. Na mente de seu superior, o general von Scholtitz, a estratégia operativa era cerceada a um mesmo mantra de abordagem militar. Em seu escritório, cercado por mapas que mostravam a localização dos batalhões adversários, ele decidia como reagir ao inimigo. A crença de que a Blitzkrieg poderia ser mantida por um ímpeto inabalável estava entrincheirada no coração do exército alemão. Devemos nos mover antes que eles se integrem, ele afirmava repetidamente, ignorando as crescentes evidências de que os aliados não estavam apenas reagindo, mas atacando com uma autoconfiança ululante e um material belicista em abundância. Pesquisas feitas em segredo pela Abwehr, a inteligência militar alemã, mostravam uma quantidade notável de suprimentos aliados que não eram apenas mantidos, mas constantemente realocados e otimizados através de rígidos sistemas de rastreamento. Mas a natureza inquebrantável do dogma nazista não permitia espaço para dúvidas. Müller se viu em um dilema incomodativo, percebendo que seu exército estava atado a uma estrutura desatualizada, enquanto os americanos desenvolviam novas tecnologias que estavam se tornando a primeira linha de frente da logística moderna. O rádio FM permitiu que a comunicação entre unidades se tornasse quase instantânea, enquanto a Alemanha ainda dependia de métodos mais arcaicos, gerando um atraso insustentável na coordenação de tropas. Durante uma das reuniões táticas com o alto comando, uma frase de Müller ecoou na sala. Estamos jogando um jogo de xadrez e o inimigo mudou as regras. Seus superiores encararam-no com expressões gravadas em descrença e desprezo. Estamos abatendo o inimigo, temos que manter a fé. Um general retrucou a um nível de ilusão que parecia beirar a insanidade. As memórias das vitórias iniciais na guerra estavam se desvanecendo como folhas sopradas pelo vento de outono. Seus sucessos da Blitzkrieg permanecendo apenas em velhas proezas. Agora, enquanto os aliados consolidavam seu poder de ataque, a ilusão do controle se desmantelava. O contraste se tornava palpável. A frenética movimentação da produção industrial dos Estados Unidos contrastava com as rígidas estruturas hierárquicas da Wehrmacht. A noção de que a vitória era simplesmente uma questão de força-número estava em processo de colapso, sendo substituída por uma revelação mais complicada. A guerra não era apenas uma luta de músculos, era principalmente uma questão de eficiência e logística. Na verdade, as palavras tolerantes de um prisioneiro de guerra americano ecoavam na mente de Müller, enquanto a equipe americana dominava o show de suprimentos com uma simplicidade brutal. Quando você está em um tanque, você não vai querer esperar horas por um pouco de combustível, o prisioneiro dissera rindo. O que importa é que eles têm tanta gasolina que, se quisermos, nós só precisamos abastecer e ir. Enquanto isso, vocês só têm que esperar a próxima entrega. Essa realidade envergonhou Müller, que sentiu o peso do que poderia ter sido uma informação e uma compreensão, mas que agora lhe era completamente inacessível. As palavras do prisioneiro martelavam em sua mente. Desperdício é uma palavra em seu dicionário. Para nós, esperar é uma guerra perdida. Era verdade. À medida que as linhas de suprimento alemãs tornavam-se mais sufocadas e o material escasseava, com a certidão de morte de unidades inteiras se aproximando inexoravelmente. A inércia de um modelo que uma vez fora vencedor tornava-se condenatória. Müller estava sentindo o sopro gelado da ineficácia em um tempo onde a urgência deveria ser a palavra de ordem. Finalmente, em uma noite abafada,
Com um céu carregado de nuvens pesadas sobre Berlim, Müller começou a traçar planos. Todos os seus anos de serviço se concentraram na realidade de que a verdadeira luta era além do campo de batalha. Para sobreviver num cenário tão engendrado, ele precisaria ser parte de uma reavaliação radical de suas crenças mais profundas. As fogueiras do fracasso queimavam ao seu redor. A fortaleza de uma vez poderosa agora se mostrava cheia de fissuras. E quando uma nova madrugada se hoje erguer, logo ele percebeu. O controle era uma ilusão, e a guerra continuava a se reescrever diariamente. Na manhã seguinte, a luz pálida do sol filtrava-se pelas janelas empoeiradas da sede do alto comando em Berlim. O ar estava denso, como se mesmo a atmosfera estivesse ciente do peso das decisões que deveriam ser tomadas. Müller sentou-se à mesa, cercado por mapas esmaecidos e anotações apressadas. A ordem da administração era clara. A logística do Reich estava em colapso e suas ramificações cortavam-se como facas afiadas em um corpo que já sangrava internamente. Ele olhou para os rostos dos oficiais ao seu redor. Cada um deles lutava contra a própria devoção ao regime, enquanto o terror da derrota crescia em suas mentes. Os limites eram desafiados. A eficácia das alianças se tornara um eco distante. A realidade era mais do que uma linha de abastecimento comprometida. Era o sinal de que a vitória estava longe de ser uma certeza. E a guerra do material se deslocava cada vez mais em favor dos aliados. Müller recordou-se de uma cena em particular. Homens e mulheres americanos montando a linha de produção das fábricas de aviões. O bulício das máquinas, a precisão dos trabalhadores, a dança coreografada da produtividade, tudo isso construindo um poder aéreo que desafiava a lógica estratégica. A produção do P-47 Thunderbolt, uma máquina aérea robusta, tornava-se uma lenda em si mesma. Com um motor potente e recursos quase ilimitados, os pilotos aliados estavam equipados para dominar os céus, enquanto sua própria força aérea mal conseguia levantar de seus assentos. O silêncio na sala era quebrado por um relatório alarmante, ressaltando a escalada nas perdas. Müller leu em voz alta, sua voz embargada pela gravidade da situação. Os passeios do Red Ball Express têm cortado pelo menos 3.000 toneladas de suprimentos militares por dia, enquanto nossas linhas estão cortadas. Estamos produzindo menos do que precisamos. O murmúrio crescente de descrença se espalhou pelo ambiente. Como isso é possível? Exclamou um oficial. Nós temos a experiência de 20 anos de guerra. Não são apenas números, são homens lutando e morrendo. A frustração era palatável. Müller, com um toque de coragem, chamou a atenção para um ponto crucial. A experiência não basta se os recursos não estão ao nosso alcance. A logística é o coração que alimenta qualquer operação militar. Sem combustível, sem munição, sem suprimentos, não somos mais do que um barco à deriva. Ele sentia o peso de suas palavras e a agonia que surgia da verdade inexorável. Mas o orgulho não iria permitir que alguém admitisse um erro tão monumental. Ao invés disso, a sala discutia alternativas, uma ofensiva em 2 frentes, a ousadia de um ataque ao sul. Contudo, cada proposta dissipava-se rapidamente quando confrontada com a ausência de recursos. O nervosismo começou a se infiltrar nas conversas, enquanto um nervosismo quase palpável se espalhava como um miasma. Müller percebeu que as decisões não poderiam ser meramente reativas, ainda que isso exigisse uma reavaliação drástica da abordagem. Ele começou a mover os dedos sobre o mapa, delineando uma nova rota para os suprimentos. Talvez se pudessem estabelecer uma linha de suprimento alternativa, um atalho que pudesse contornar os problemas existentes. Porém, isso necessitaria de um recurso que os aliados estavam utilizando com maestria, a velocidade. Diante dos rostos cansados, encerrou o encontro. Precisamos agir. A próxima batalha não será uma questão de poderio militar, mas de como realizamos nossa logística. Se não agirmos rápido, o que restará de nós não será mais do que uma página esquecida na história. No fundo, ele sabia que a verdade estava se tornando um fardo devastador. A guerra não era mais uma escolha.
Era uma condenação. Uma tela em branco onde suas esperanças eram pintadas de frustração e desespero. Ele não conseguia mais apontar dedos ou procurar culpados, pois a guerra tinha se transformado para muito além do que o simples ato de lutar. E enquanto a fumaça da batalha se dissipava, a verdadeira luta era um desafio que nem mesmo o humanismo poderia suportar. A luta contra a eficiência implacável de seus oponentes. À medida que o sol despontava no horizonte, lançando seus primeiros raios sobre os campos devastados da Normandia, a realidade cerrada da guerra se expandia em uma nova dimensão. A brisa carregava o cheiro de fumaça e destruição, enquanto a essência de um novo capítulo se formava sob olhares atentos. Müller, em seu escritório em Berlim, mergulhado em pensamentos, sentia-se como um capitão de um navio prestes a colidir com um iceberg invisível. A pressão era insuportável. Ele sentia que, a cada minuto perdido, a engrenagem complexa da logística aliada se movia com mais velocidade. Os planejadores aliados estavam trabalhando sem descanso, como um relógio suíço, para garantir a inserção contínua de suprimentos na linha de frente. O que antes parecia uma manobra arriscada se transformou em um avanço quase imbatível. O chamado Red Ball Express, um sistema de rodovia especialmente estabelecido, e a capacidade de produção da indústria americana por trás dela faziam com que o inimigo não apenas suprisse suas tropas, mas o fizesse em volumes inquietantes. Era como se seus recursos saíssem de um cataclismo, uma fonte inesgotável jorrando para as mãos dos soldados. Müller olhou mais uma vez para o mapa estrategicamente posicionado em sua mesa. O acesso rápido e a distribuição eficiente se tornaram palavras de ordem para os aliados. Cada convênio firmado entre fábricas que produziam caminhões e a alocação de recursos em linhas ferroviárias criavam um fluxo que esmagava o resto do mundo em um mar de suprimentos. Em comparação, ele se lembrou de sua própria indústria de guerra, que se ressentia na incapacidade de se manter ao dia. A cada vez que um novo relatório chegava até ele, mais e mais unidades de peças de reposição e abastecimento deixavam de chegar aos campos de batalha. Na Wehrmacht, os oficiais começavam a discutir em voz baixa sobre a realidade da situação. Um sussurro de incerteza era palpável nas reuniões em torno das mesas de madeira polida, onde antes se debatiam as vitórias. Um jovem tenente, Klaus, levantou a mão hesitante. Seu olhar fugidio alternava entre a mesa e os rostos dos oficiais de alta patente que o cercavam. E se os aliados começarem a avançar em várias frentes? O que faremos então? Eles já estão em vantagem quanto a suprimentos e tropas, e se não temos caminho claro, qual será nossa resposta? A pergunta ecoou na sala, fazendo o sangue dos oficiais ferver. Ele havia tocado em um ponto crítico. A logística não apenas sustentava um exército, ela o vencia. Enquanto os líderes tentavam formular respostas, Müller se lembrou das palavras do seu combalido colega, uma verdade amarga. A logística é o coração que alimenta qualquer operação militar. Sem combustível, sem munição, sem suprimentos, não somos mais do que um barco à deriva. E a realidade se revelava mais clara a cada dia. Nesse ponto, Müller tomou uma decisão. Ele precisava de uma solução, algo que desafiasse as expectativas e o status quo do que eles acreditavam ser possível. Então, com a voz firme, ele anunciou: estabeleceremos novas rotas de suprimento. A embalagem e o transporte devem ser otimizados. Precisamos recuperar o controle que perdemos nas estradas. Nossos veículos são capazes, mas a redundância nas rotas e a segurança das comunicações devem ser prioridade máxima. Entretanto, por trás dessa resolução estava uma inefável sensação de urgência. As fábricas estavam operando em queda, e os soldados da frente estavam se tornando cada vez mais desesperados à medida que a habilidade americana de mobilizar-se rapidamente inevitavelmente tornava-se visível na linha de frente. Os aliados estavam mais treinados, mais bem armados e tinham um sistema de produção que poderia transformar o lodo e a dor em poderio militar. Enquanto os radicais americanos aumentavam suas operações na linha de frente, Müller se preocupava em traçar mapas,
mostrando as áreas de combate que haviam mudado de mãos, a sequência de eventos que culminaram em destruição. Ele sentiu sua mente nas páginas de um diário, uma reflexão contrastante entre duas ideologias em conflito. A guerra não é apenas um campo de batalhas, é um território da mente, e a velocidade será nossa maior inimiga. Se não entendermos isso, estarmos nós aqui ou lá de nada valerá. Finalmente, um silêncio tenso preencheu a sala, enquanto cada oficial assimilava a gravidade da declaração de Müller. As palavras se tornaram uma lâmina, cortando a neblina das ilusões que cercavam a realidade da guerra. Ele podia sentir os olhares dos colegas, um misto de desconfiança, esperança e incredulidade. Havia um ponto onde a inspiração precisava se transformar em ação, e rapidamente. Com o som distante de motores americanos rugindo no campo, a batalha se aproximava não apenas no sentido físico, mas vitoriosa em um aspecto invisível, e a ironia se tornava cada vez mais clara. Enquanto os aliados gastavam recursos em um fluxo incessante de suprimentos, cada homem da Wehrmacht era uma bujão na linha da produção de um naufrágio em curso. A luta pela sobrevivência começava a se desenhar não no campo de batalha, mas nas mesas de planejamento onde a incapacidade parecia se instalar. Um novo tipo de campo de batalha, onde a vitória não seria delineada a partir da força, mas da transformação rápida da logística em uma arte de guerra. Não podemos nos permitir permanecer à margem enquanto eles giram suas engrenagens, Müller concluiu, seu olhar fixo no horizonte distante, onde a fumaça se misturava com as nuvens. A próxima fase do conflito não era uma mera repetição de batalhas armadas, mas era um ciclo de estratégia logística em tempo real. A corrida pela supremacia estava prestes a se acirrar, e a verdadeira batalha não era da força, mas sim da eficiência galvanizada por um sistema que não parava por nada. Se não agirmos agora, seremos rapidamente esquecidos. A urgência de suas palavras vibrava nas paredes, enquanto a sala se preparava para uma luta que se tornava rapidamente a única razão de suas existências nas trincheiras frias da guerra. Müller sabia que, assim como uma máquina complexa, sua coragem e agilidade seriam testadas a cada passo. E, no fundo, ele tinha uma compreensão clara. A guerra já havia se transformado em um automóvel em queda. Uma vez em movimento, difícil de parar. O general Müller não era um homem dado a dramatismos, mas as palavras que proferiu ecoaram em várias mesas de operações das Forças Armadas Alemãs, criando ecos de angústia entre oficiais que outrora confiavam na invencibilidade do Reich. Suas visões acerca do que se desenrolava nos armazéns e nas fábricas americanas abalaram a base de crenças enraizadas. Os olhos dos líderes militares se tornaram portos de preocupação, enquanto as manhãs começavam a se desdobrar em uma tensão palpável. Nos fundos de uma instalação da Luftwaffe, onde o cheiro de óleo e metal misturava-se à sarjeta de uma história ainda não contada, um grupo de engenheiros estava reunido. O calor das chamas nos fornos de fusão tornava o ambiente insuportável, e as palavras que circulavam eram ainda mais sufocantes. A falta de combustível era um tópico constante, uma serpente que se esgueirava sob a pele de cada homem que arriscava sua vida para desenvolver armas. Um oficial, o capitão Weber, examinava um relatório em papel amarelado. As palavras Red Ball Express e avanço logístico aliado deixavam-no inquieto. A logística americana não era apenas uma fraqueza. Era um fio invisível que puxava as cordas da guerra, orquestrando uma sinfonia de suprimentos em um ritmo implacável. A estúpida confiança dos americanos em suas próprias máquinas é o que nos manterá no jogo se apenas... Weber murmurou, a frustração se dissolvendo em um sussurro. Ao mesmo tempo, ele mal percebia como sua própria crença se tornava um eco vazio. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, na fábrica de Willow Run, a sinfonia de motores e máquinas se transformava em um impacto sonoro que reverberava em cada lágrima de suor compartilhada pelos trabalhadores. As linhas de montagem estavam em movimento contínuo e os engenheiros americanos se moviam como burocratas de um exército invisível,
comprometidos com um objetivo singular: produzir 8 bombardeiros B-24 Liberator por mês, um número estrondoso, que ecoava na mente de cada oficial da Wehrmacht. Para cada nova aeronave produzida, aumentava a carga de pressão sobre as forças alemãs. Em Berlim, os altos comandantes estavam em um frenético ciclo de reuniões, tentando manter uma fachada de otimismo. As mãos de Müller se contorciam nervosamente sob a mesa enquanto olhava os rostos de seus colegas. Um bombardeiro para cada 1000 homens. Isso é o que estamos enfrentando. Ele estava consciente da realidade que a tecnologia estava criando. As palavras de seus camaradas tornaram-se um mantra, enquanto analisavam gráficos e relatórios que mostravam a produção incessante dos inimigos. Um oficial com um semblante limitado pela dúvida virou-se para Müller. Precisamos de um plano, general. Tempo é algo que não podemos mais ignorar. Os suprimentos americanos fluem como um rio. Precisamos encontrar uma maneira de contê-los. Müller assentiu lentamente, a incerteza preenchendo o ambiente. A visão de sua divisão sendo superada por aqueles veículos aliados robustos e provendo apoio logístico do Red Ball Express tornou suas noites inquietas e pesadelos frequentes. As derrotas em Normandia e na Batalha das Ardenas não eram meras estatísticas. Eram feridas abertas que não cicatrizariam facilmente. Enquanto isso, em um armazém na linha da frente, um grupo de soldados alemães estava distribuindo munição e armas. Ao mesmo tempo, um dos homens, o capitão Richter, observava o horizonte em direção ao leste. Os soldados americanos estavam mais bem equipados, e a oferta de comodidades em seus acampamentos era um contraste gritante com o seu próprio cenário árido e escasso. O céu limpo fazia com que a angústia parecesse ainda mais cruel, enquanto os jovens soldados eram alimentados com inteligência de campo e suprimentos que os alemães mal podiam sonhar. Ao ver um caminhão abastecendo um acampamento aliado, e sabendo que os soldados americanos tinham até mesmo sorvete para refrescar-se, um misto de frustração e ira se formou em seu coração. Eles têm tudo o que precisam. E nós? Richter gritou de raiva, sua voz explodindo no ar, quebrando qualquer silêncio ao redor. Ele sabia que a ideia de um equívoco estratégico também levava a um erro mortal. As Frosteren, as histórias que sempre cuspiram sobre a eficiência germânica, tornaram-se memórias distantes sob a sombra de um novo desespero. Müller, em uma tarde qualquer de reuniões exaustivas, começou a formar um conceito no qual a logística alemã poderia ser reformulada. Precisamos dar um golpe na mente deles. O que podemos fazer é tentar desviar seu suprimento, atacar suas operações logísticas. Utilizar as fraquezas de suas rotas de abastecimento. Os homens na sala agitaram-se com essa nova estratégia. Mesmo que os recursos fossem escassos, a determinação pode levar à ação mesmo em meio à falta. O eco do espírito de guerra parecia aumentar à medida que as palavras de Müller se fechavam em um círculo cinético. O medo da derrota ainda era palpável, mas ele começou a acender uma chama de esperança. Os caminhões americanos continuavam a rolar, abastecidos por uma infraestrutura que funcionava como uma máquina bem azeitada. Cada galão de gasolina, qualquer pedaço de equipamento, todos eram peças que moviam uma engrenagem complexa. Enquanto Müller enfrentava um dilema em seus pensamentos, a mente americana acabava de apresentar resultados que contradiziam as expectativas mais otimistas. O exército estava se movendo através de um novo ciclo, uma dinâmica onde a força bruta precisaria se adaptar para se manter relevante. As horas avançavam e a neblina nas semitétricas substâncias da guerra começava a se dissipar. A luta agora não era entre dois exércitos armados, mas entre realidades em colisão. As visões do passado entravam em conflito com um futuro que não poderia ser ignorado, e o obstáculo mais subestimado era a própria originadora da guerra, a logística que se tornara indisputável, acabando por engolir todos os envolvidos e os sonhos de um Reich de 1000 anos. O cerco se apertava. Andrade estava certo. Essa nova batalha
não descansaria até que cada engrenagem americanas, havendo sua presença em terras europeias, sucumbisse em um esforço desmesurado, ao qual a história nunca estava pronta para esquecer. E na sombra dessa luta, a dura realidade se estabelecia. A guerra foi moldada não tanto na força de armas, mas na destreza industrial e logística. E por trás dessa transformação, um segredo sombrio se erguia. A dúvida germânica começava a se tornar uma crença crescente. No campo de batalha, a perspectiva dos soldados alemães estava cada vez mais distorcida. Desiludidos, eles observavam do fundo de suas trincheiras as intermináveis colunas de veículos americanos avançando, como uma onda avassaladora que não poupava nem os mais recuados dos seus medos. As engrenagens do exército aliado giravam com uma eficiência impressionante, enquanto em suas mentes ecoava uma única pergunta: como estavam conseguindo? O dia amanhecia lentamente sobre a linha de frente, mas a névoa não envolvia apenas o campo. Havia um manto de confusão que envolvia a liderança alemã. O coronel Hans Becker, um estrategista respeitado, sentou-se à mesa em um quartel imutável e iluminado por lâmpadas fracas. A reunião estava marcada para discutir as perdas e a necessidade de um novo plano. Entre cigarros acesos e olhares furtivos, ele exprimia suas preocupações com uma franqueza que antes não se permitia. Ao que parece, começou, sua voz trêmula traindo a preocupação. Os americanos estão superando nossas capacidades logísticas. Precisamos entender como eles estão se abastecendo e se movendo em suas linhas. No nosso planejamento, subestimamos a eficácia da produção industrial deles. Os outros oficiais, visivelmente abalados, iniciaram uma discussão acalorada. As vozes se misturavam, cada uma mais ansiosa que a anterior, ecoando sua frustração frente a um inimigo que parecia sempre à frente. Enquanto isso, do lado americano, um ambiente completamente diferente pulsava. Na fábrica de Willow Run, o cheiro de metal e óleo era um testemunho da intensa produção militar. Uma equipe de engenheiros e operários, unidos em esforços incessantes, trabalhava em sintonia com um único objetivo: criar o máximo de caças P-47 Thunderbolt possível. A atmosfera era elétrica, e cada jato erguido era um golpe de otimismo contra a tirania. William Abrams, um supervisor de produção, observou a linha de montagem com um misto de orgulho e incredulidade. Se conseguirmos aumentar a produção para mais de 300 unidades por mês, podemos garantir a superioridade aérea, murmurou para si mesmo, as engrenagens da esperança girando em sua mente. Ele sabia que seu trabalho ia além de só máquinas. Era sobre o moral dos soldados, sobre defesa e sobre um futuro que ainda poderia ser brilhante. Os números na tela mostravam um avanço sem precedentes, mais de 500 P-47 foram produzidos ao longo de 1944, um feito que humilhava as conquistas ofensivas do inimigo. A tensão aumentava no alto comando germânico e o termo logística permeava todas as discussões. Enquanto Becker tentava formar um novo plano, a ideia de um ataque preventivo começou a tomar forma entre os comandantes. Precisamos contra-atacar os centros de produção, disse um dos oficiais, a paixão ardendo em seus olhos. Se cortarmos o fluxo de suprimentos, podemos virar a maré da guerra. Mas a ironia assombrava-os. Mesmo enquanto decidiam isso, a própria logística que consideravam uma fraqueza americana continuava a ser um labirinto de obstáculos que eles não podiam desvendar. Na calada da noite, quando os ecos de um dia ruim se dissipavam, Müller se viu sozinho, a mente turva com as possibilidades de derrota. Ele andava por um campo vazio, cheio de destroços e memórias de batalhas passadas, imaginando o que poderia ter sido diferente. Para ele, a ideia de conquistar a produção industrial americana soava como um sonho distante. A visão dos caminhões e tanques cruzando as fronteiras europeias lembrava-o de algo. Os nossos piores inimigos eram a ineficiência e a incapacidade de adaptação. Na mente de Müller, a visão da guerra como um conflito de ideias
como um embate entre a previsibilidade de um sistema logístico alemão e a flexibilidade aparentemente infinita dos aliados, constituía um desafio mental. Ele não se permitia o luxo de duvidar de seus comandantes, mas a dúvida começou a crescer. E naquela fratura entre dever e crença, ele viu-se confrontado com o próprio destino do Terceiro Reich. Enquanto isso, a batalha pela mente de Becker continuava. Com dados e mapas espalhados pela mesa, ele tentava traçar uma nova rota, uma solução que permitisse quebrar o cerco. Se apenas tivéssemos a mesma capacidade industrial, ele pensou, mas a verdade era dura. Cada peça de equipamento que os aliados estavam produzindo era uma obra de engenharia que desafiava a fragilidade de suas estruturas. Os meses passaram, enquanto a escalada da produção de armas e logística aliada só se intensificava. A Alemanha, com suas tentativas de reverter o ataque americano, começava a se sentir como uma teia sendo tecida mais e mais apertada. As vitórias começavam a se transformar em derrotas, enquanto as estatísticas se acumulavam como montanhas impossíveis de escalar. À medida que as tropas aliadas se moviam em direção à Alemanha, a percepção de fracasso se tornava inegável. O estua do quartel se tornava uma câmara da verdade. As esperanças de uma guerra rápida eram cada vez mais evasivas. Nos corredores silenciosos, a realidade se infiltrava como um ladrão à noite. Becker se perguntava se o destino havia sido escrito em algum lugar, se a história havia decidido que a linha de frente se tornaria um campo de extermínio de um ideal que já não tinha mais um caminho para seguir. Na mente dos inimigos, uma estranha ironia se desenvolveu. A guerra estava sendo vencida não com armamentos, mas com a capacidade de criar e entregar armamentos, algo que eles não podiam explorar a tempo. Enquanto os aliados continuavam a militarizar seus recursos e a criar um fluxo incessante de apoio logístico, a Alemanha se viu preso em um ciclo de expectativas não cumpridas, uma crença que se desvanecia na sombra do que poderia ter sido. E assim, sem perceber, o jogo da guerra mudava, cada vez mais evidente de que as linhas iniciais da batalha eram insuficientes. Becker e os seus poderiam lutar com coragem, mas estavam prestes a entender que a luta real também acontecia fora e atrás dos campos de batalha, em cada fábrica, cada rota de abastecimento, onde a vitória era, de fato, uma questão de quem poderia produzir mais. Na vasta engrenagem da guerra, o temor do que estava por vir crescia silenciosamente, prenunciando uma transformação inevitável. Na manhã branda de 25 de dezembro de 1944, Becker acordou pensando nas cartas que haviam chegado às mãos do alto comando, cheias de promessas e estatísticas, como se números pudessem combater a incerteza que apinhava sua mente. O que ele viu no campo de batalha, homens sobre homens, a terra se estendendo como uma ferida exposta, era um retrato vivo da desilusão. A verdade da guerra não estava apenas nas frentes de batalha, mas no frenesi mecânico que pulsava nas fábricas americanas como um coração batendo forte. Enquanto a neve começava a cobrir os campos de Ardennes, os últimos vestígios do sucesso alemão evaporavam. As tropas aliadas, movimentando-se como um enorme mecanismo bem lubrificado, revelaram-se inquebrantáveis. O Red Ball Express, uma rede logisticamente avançada, funcionava como uma veia, transportando suprimentos e reforços com uma precisão quase cirúrgica. Os números falavam consigo mesmos. 5.000 caminhões, 6 milhões de galões de combustível por dia. Becker olhava para essas estatísticas em desespero, cada um deles uma muralha que sua mente não conseguia escalar. Do outro lado da linha de frente, na fábrica de Willow Run, os rostos dos trabalhadores passavam como fantasmas sob as luzes fluorescentes. Eles não falavam do que produziam, apenas trabalhavam incansavelmente, criando bombardeiros B-24 Liberator, em um ritmo que deixava os engenheiros germânicos perplexos. Um B-24 a cada 63 minutos, e a Alemanha era incapaz de compreender que tinham perdido a corrida muito antes de a batalha começar. Com os combates se intensificando, a tensão nas mentes das tropas germânicas se tornava insuportável.
A frustração dominava os sussurros nos barracões. Becker e seus homens se reuniam em torno da mesa na sala de táticas, onde a luz amarelada criava sombras longas e distorcidas. Eles não podem manter isso, alguém sussurrou. Mas Becker sabia que o fluxo incessante de suprimentos e a inteligência superior da logística americana eram um afiado fio de espada sobre eles. Era a própria lógica da guerra. Quem pode abastecer melhor vencerá. E isso se tornava mais claro a cada dia que passava. Os relatos enviados à sede eram, em sua maioria, desesperados. Estamos cercados. As linhas de suprimento estão em colapso. O poder de fogo inimigo simplesmente não se cansa. O peso das palavras começava a sufocar a esperança. Becker sentiu isso claramente, como um garrote se apertando ao redor de seu pescoço. Cada relatório uma constrição, uma certeza de que a avalanche de produção americana estava por vir. Um raio de esperança lhe passou pela mente, um plano de ataque que poderia virar o jogo. Mas enquanto alinhava seus pensamentos, os ecos de um estrondo distante o interromperam. O céu explodiu em chamas e o som retumbante de bombardeiros se fez ouvir. "O que foi isso?" perguntou um jovem soldado. Becker, ciente da expansão contínua da frota aérea aliada, apenas balançou a cabeça. Uma nova onda de aviões se lançava contra o que restava da resistência germânica. Eles estavam agora em desespero, se afogando em um mar de incertezas. A mente de Becker girava, um ciclo sem fim de frustração e receios. A falta de suprimentos adequados, a desorganização e os erros cometidos sob pressão tornavam-se um eco ensurdecedor. A caverna na cabeça de Becker, que outrora pulsava com bravura e ideais de vitória, começava a se encher de escuridão e ele se perguntava se havia algum retorno, algum terreno seguro para o qual se refugiar. Seu amargo pensamento se agarrou em uma ironia. A guerra estava sendo decidida menos nas batalhas que nas fábricas, onde o verdadeiro aço estava sendo forjado. Ele olhou para os olhos dos seus homens, e mesmo eles, até então firmes, pareciam vacilar diante da magnanimidade americana. Um exército não se mediu apenas por suas armas, mas pela força implacável de suprimentos e logística. A conexão que pendia entre as motosserras do setor industrial e a linha de frente se desdobrava diante de seus olhos, feroz e implacável. A realidade, uma sombra que dançava diante dele, tornava-se difícil de ignorar. A luta não era apenas contra as tropas aliadas nas trincheiras, mas contra a inevitabilidade de um esforço industrial titânico que superava de forma esmagadora suas esperanças. Becker sentiu-se mais isolado do que nunca, e sua certeza de que possuíam alguma vantagem começava a se desvanecer como fumaça ao vento. No fundo de sua mente, uma pergunta pulsava sem resposta. Quando, ou mesmo se, o futuro ainda estava ao seu alcance?